Serei breve, mas assumo a tribuna na tarde de hoje para tratar de uma proposta de emenda à Constituição de minha autoria que prevê eleição direta para administradores regionais das diversas cidades do Distrito Federal. Eu tenho pautado minha atuação nessa casa, senadora Marta Suplicy, prezadas senadoras e senadores, no sentido de ampliar os instrumentos de participação popular no processo político e eleitoral. Foi assim que, como líder do PSB na Câmara dos Deputados, priorizei a tramitação da proposta do senador Capiberibe de implementar a lei da transparência, que obriga os estados, a União e os municípios a publicarem na internet em tempo real os seus gastos, seus pagamentos, os seus convênios, dando transparência à administração pública. Foi também dentro dessa perspectiva que apresentei um projeto que facilita a apresentação de projetos de iniciativa popular, em função de que há uma contradição hoje. Hoje, para criar um partido político que tem o monopólio da representação política, é necessário apenas ter 0,5% do total de votos válidos da última eleição, o que dá em torno de 490 mil assinaturas. E para apresentar um projeto de iniciativa popular, é necessário ter 1% do total de eleitores, o que dá um número em torno de 1.300.000 assinaturas. Ou seja, é muito mais complicado, muito mais difícil apresentar um projeto de iniciativa popular do que criar um partido político. Por outro lado, amplio também o escopo das propostas de iniciativa popular, podendo, além de apresentar propostas de emenda à Constituição, definindo que as proposituras de iniciativa popular passam a tramitar com prioridade, a menos que haja uma decisão em contrário do plenário da Câmara ou do plenário do Senado. E esta proposta de emenda à Constituição que acabei de me referir, que prevê eleições diretas para administrador regional, ela tem o mesmo objetivo, o objetivo de ampliar os instrumentos de participação popular no âmbito do Distrito Federal. O Distrito Federal conquistou a sua autonomia política na Constituição de 1988. Foi a partir daí que passamos a eleger não apenas governadores, senadores e deputados federais, mas também deputados distritais. Ou seja, elegemos senadores e deputados já em 1986, no Congresso Constituinte, mas só a partir da Constituição de 88 é que passamos a eleger governadores e deputados distritais. Mas nós temos cidades, como a cidade de Ceilândia, por exemplo, que está entre as 100 maiores cidades brasileiras. Nós temos cidades como Planaltina, que são cidades que têm mais de 150 anos. E nós temos diversas outras cidades em que a população está proibida, está afastada da possibilidade de escolher o seu gestor, de escolher o seu administrador regional. O que provoca distorções terríveis. Por exemplo, hoje, as 30 regiões administrativas do Distrito Federal, 12 dos administradores regionais sequer moram nas cidades que administram. O que, no meu entendimento, representa um desrespeito com a população local, um desapreço à população local. E muitas vezes esses administradores que sequer moram nas cidades não conhecem as cidades, não conhecem os problemas da cidade, não conhecem as lideranças da cidade e às vezes, em função do tamanho das cidades, passa 4, 5, 6, 8 meses para conhecer a cidade e muitas vezes são substituídos nesse processo. Já tivemos diversas substituições de administradores regionais neste governo. E essa característica que estou descrevendo não é uma característica deste governo, mas de todos os governos. E muitas vezes, e essa é uma reclamação permanente da população, os administradores regionais servem muito mais aos deputados distritais que os indicaram, aos seus padrinhos políticos, do que ao próprio conjunto da população da cidade que administra. Portanto,
apresentei essa proposta de emenda à Constituição. Ela já tem o parecer favorável do relator, que é um senador do Distrito Federal, o senador Jean Argello, e nós estamos solicitando ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, que coloque em pauta, coloque para apreciação dos membros da Comissão de Constituição e Justiça essa proposta de emenda à Constituição. Quero registrar, temos muito claro que a Constituição proíbe a transformação da criação de municípios no âmbito do Distrito Federal. E a nossa proposta está longe de propor qualquer coisa desse sentido. Apenas propõe a eleição direta de administradores regionais. Não propõe a criação de Câmara de Vereadores, não propõe aumento de despesas em criação de cargos, propõe apenas a ampliação dos instrumentos de participação popular, já que, se aprovada essa proposta de emenda à Constituição, quem teria a responsabilidade de escolher o seu administrador, o seu governante, seria a população local. O que permitiria também a oportunidade de se debater no processo eleitoral os problemas de cada cidade. Hoje, nas eleições no Distrito Federal, se discute muito os problemas do Distrito Federal, os problemas gerais do Distrito Federal, mas não se discute os problemas de cada cidade. E o Distrito Federal tem características muito peculiares em cada cidade. Temos cidades ainda como Planaltina e Braslândia, por exemplo, que são cidades que guardam muita relação com o meio rural, são cidades que têm uma tradição cultural, religiosa muito forte, diferente, por exemplo, da Ceilândia, que sua maior característica é uma cidade enorme, muito grande, com comércio forte e com a tradição nordestina, com um número muito grande de nordestinos. Temos cidades como Guará, que são cidades que grande parte da sua população são de funcionários públicos, são de servidores públicos, e um processo político local permitiria o debate sobre as questões locais. E no nosso entendimento e na nossa proposta, as administrações regionais, os administradores regionais, seriam fiscalizados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e, portanto, não ensejando nenhum gasto extra. Portanto, eu quero fazer esse debate com as senhoras e os senhores senadores. Quero fazer esse debate no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, mas tenho certeza que a população do Distrito Federal, que está me ouvindo neste momento, apoia plenamente essa ideia, quer participar do processo político integralmente, quer escolher o seu administrador regional. É a população da cidade que conhece os problemas da cidade, que conhece as lideranças da cidade, as pessoas da cidade, quem é que tem compromisso efetivo com a cidade e com a população e, portanto, melhor do que ninguém, saberá escolher as melhores pessoas para representá-la e para administrar a sua cidade. Portanto, esse registro que eu gostaria de fazer na tarde de hoje, pedindo o apoio das senhoras e dos senhores senadores para essa proposta de emenda à Constituição que implementa a eleição direta para administradores regionais no âmbito das diversas regiões administrativas do Distrito Federal.